esse Criador individual, sozinho. E esse Deus foi absorvido também pelo cristianismo. Jesus era judeu. Ele veio fortalecer a ideia do Deus único. Mas a partir do Cristo, essa ideia de Deus foi sendo um pouco alterada. Então nós temos, por exemplo, o Deus cristão, que também é uma trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nessa pintura, nós temos o Filho, Jesus, e o Espírito Santo simbolizado por essa pombinha. Então houve uma certa distorção, não por maldade, mas por ignorância mesmo. Por quê? Porque falar sobre Deus é difícil. Nós estamos acostumados a falar de coisas que nós vemos, que nós sabemos o que é. Então, quando eu digo projetor, eu sei que é aquilo que está ali em cima. Notebook, cadeira. Mas e Deus? Esse ser criador, que é uma coisa abstrata para nós, ele existe, mas é abstrato. Então, é um assunto difícil de você lidar. Um assunto, vamos dizer assim, que está além das nossas capacidades. Mas isso, o fato de um assunto, de uma temática ser muito complicada, não significa que não podemos já começar a estudar, a dar os primeiros passos para tentar compreender essa coisa. E Kardec, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz isso. Na questão 13, eles dizem assim: ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. Então, falar sobre Deus se encaixa aqui. Se você pegar, conseguir encontrar o ser humano mais inteligente do planeta, ainda assim, não vai dar para ele entender Deus. Na questão 18, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade disse, e Kardec lá colocou: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas, porque o véu se ergue na medida em que ele se depura, à medida que você vai progredindo, vai entendendo. Entretanto, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então nós não temos ainda faculdades em nós capazes de nos dar a compreensão total de Deus. Mas estamos aqui para tentar entendê-lo, porque, vejam, um dia nós vamos entendê-lo e temos que começar de algum lugar a entender Deus. Então Deus é a base da doutrina espírita. Todo o arcabouço do espiritismo se baseia em Deus. Esse assunto difícil, que nós não temos ainda a faculdade de entender, mas que Kardec, a espiritualidade, já trouxe para nós. Tanto que na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz um resumo da doutrina, quando ele vai colocar a introdução do Livro dos Espíritos, é maravilhosa. Ele faz um resumo das bases principais do espiritismo, as crenças principais. E nessa base, a maior de todas, a mais importante, é exatamente a existência de Deus. Quando ele começa a introdução, resumo da doutrina dos Espíritos, ele coloca como primeiro ponto: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Quando ele começa o resumo da doutrina, ele começa por aí. Então Deus e Jesus também, por consequência disso, nós vamos entendendo depois, que somos uma religião cristã, acreditamos em Jesus. Então Deus está acima de tudo, e logo após vem o Cristo como as bases inalteráveis da doutrina espírita. E essa base é tão importante para a doutrina que na questão 1, Kardec perguntou, a primeira pergunta que ele fez nos Espíritos: o que é Deus? É a questão que abre todas as perguntas que vêm em seguida
Essa é a primeira. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque nós criamos uma ideia, porque nós precisamos de algo para fazer uma conexão. Então se criou, geralmente, né, um ser idoso, velhinho, está sentado num trono, comandando tudo. Mas Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. A espiritualidade respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Essa é a primeira obra básica das 5. Na última obra básica, que é a Gênese, ele voltou nesse assunto e ele faz uma explicação muito bacana, Kardec. Lá na Gênese, no capítulo 2, ele diz assim: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício de toda a criação, é também um ponto que importa, consideremos antes de tudo. Antes de qualquer estudo que envolva a espiritualidade, nós temos que tentar entender o máximo que pudermos de Deus. E ele diz isso: é a base que repousa todo o edifício da criação. Né? Mas olha só o que a espiritualidade disse e Kardec colocou: constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga uma causa, mesmo quando essa causa se conserve oculta. Se nós estivéssemos sentindo o ar passando entre nós, mas não víssemos o ventilador, mas sentíssemos o ar se mexendo, o que era que nós íamos pensar? Tem um ventilador por aqui, por isso que o ar está mexendo, apesar de não vermos o ventilador. Né? Por quê? A causa seria o ventilador e o efeito seria o ar se mexendo, o vento. Então ele diz assim: se, lá na Gênese, se cruzando os ares um pássaro é atingido por um tiro mortífero, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que esse atirador não seja visto. Ou seja, não precisa ver Deus, basta que nós prestemos atenção na sua obra, no que ele criou, ou seja, no que o homem não criou. Porque na realidade o ser humano não cria nada, ele só descobre, porque tudo quem cria é Deus. Tudo está criado aí, o homem só vai descobrindo. Né? Então é muito bacana isso que está colocado lá na Gênese. Fica assim muito fácil para a gente entender, né? Que não precisa você ver a causa, mas se você sentir o efeito, você deduz que tem uma causa. E aí ele diz, portanto, lá na Gênese: nem sempre se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. A causa primária é Deus, o resto é efeito. Né? Então, se nós tivermos um bom senso de pensar assim, jamais deixaremos de acreditar em Deus, né? Porque Ele é a causa, todos os efeitos da vida têm essa causa que é Deus. E aí, voltando para o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou na questão 4: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Essa palavra axioma significa uma expressão que se auto-explica. Não precisa mais perguntar nada. Então, quando você diz, não há efeito sem causa, não tem mais o que perguntar. Isso é um axioma. Na hora que você fala, fica totalmente entendido. Porque se eu tenho um efeito, é porque há uma causa. Não tem para onde. Né? Vocês estão ouvindo a minha voz. Isso é um efeito de uma causa, sou eu falando, vocês têm ouvido para captar. Né? Então, não há efeito sem causa. Isso é um axioma, uma expressão que é completa, se responde, não precisa mais questionar nada. Né? Então, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Nos efeitos dele, na obra dele. Né? Tudo que não é obra do homem é obra de Deus.
Para crer em Deus, continua a questão 4, é suficiente, vejam só, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa, um Criador. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. Eu estava assistindo uma entrevista de um ateu e aí a pessoa perguntou para ele: você não acredita em Deus? Ele disse: não. Mas se a gente tem uma criança que nasce saudável e a outra que nasce com uma deficiência, como é que você explica isso? É sorte. Aquele teve a sorte de nascer saudável, ou teve a sorte de nascer doente. Entendeu? Quer dizer, é alguém que não consegue raciocinar, mas ele é uma criatura, ele veio de Deus. Em algum momento da vida dele, ele passou a descrer. Às vezes, é porque você queria alguma coisa que não foi feita, aí você descrê, tipo criança, né? Porque nós estamos há muito adulto infantilizado, que não cresceu. Então, Deus não responde, não faz o que eu quero, aí eu deixo de acreditar nele. Então isso é orgulho. Na questão 9, Kardec voltou a esse assunto. Onde se vê na causa primária, em Deus, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Onde é que está provado que essa inteligência, que é Deus, que é a causa primária, é maior do que tudo? A mais inteligente de todas? E os Espíritos disseram: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se considera um espírito forte, sabedor de tudo, pobre ser que um sopro de Deus pode abater, né? Então é suficiente observar a obra divina, né? Então basta você olhar a obra que o homem não fez, né? O homem tenta imitar. Já existem laboratórios que se misturam cores, já existem flores, né, criadas pelo homem, mas a semente o homem não consegue criar nunca. Então essa criação que o homem não foi ele que fez, alguém fez. É exatamente a causa, o Criador, Deus. Então é suficiente. Se você observar a intimidade de cada flor dessa, de cada planta, é uma coisa assim impressionante. As cores que você vê nos animais, o homem tenta copiar, mas não chega perto. Ele não consegue criar um animal assim. Consegue, não é? Então basta olhar o efeito para chegar-se à causa. Se não foi o homem, se não foi o ser humano, é essa inteligência suprema, essa causa primária, essa inteligência maior, né? Veja só, quem criou a Lua? Quem foi que pregou ela lá no horizonte? Que fez essa superlua magnífica? Está aí nessa fotografia. Isso é uma foto, isso não é uma pintura. Captaram esse rapaz correndo, né, nessa lua chamada superlua. Não basta olhar para raciocinar. Alguém, isso não pode ser obra do nada, do acaso, né? Vejam, o corpo humano é uma coisa magnífica, é uma máquina impressionante. Impressionante. Quando você começa a estudar biologia, anatomia, fisiologia, você vai se adentrando no corpo humano, você descobre coisas incríveis. Infelizmente, essas descobertas que deveriam levar ao fortalecimento da crença em Deus, em muitos irmãos, muitos cientistas, fazem o contrário. Como eles são orgulhosos, eles acham que a ciência pode explicar tudo, mas não consegue, a ciência não consegue fabricar uma obra tão impactante como o ser humano, né? O corpo humano. Nós temos dentro de nós, dentro do sangue, nós temos células de defesa. Dentro de nós, do nosso sangue, né? Nós temos as células vermelhas, que estão formam o sangue, né? Nós temos as células chamadas glóbulos brancos, que são as células de defesa.
Então, quando cai alguma coisa estranha dentro de nós, por exemplo, uma bactéria, essas células vão lá para tentar eliminar, para a gente não ficar doente. Quem criou isso? Vejam só. Isso aqui é uma célula branca que nós chamamos, né? Neutrófilo. Uma célula, um glóbulo branco, uma célula de defesa, correndo atrás de uma bactéria. Foi criado por Deus. Dentro de nós existem esses elementos chamados glóbulos brancos que nos defendem. Eles parecem ter uma vida inteligente, não é? Mas são células. Cada célula do nosso corpo é um universo. Parece que são seres inteligentes. Isso mostra claramente essa inteligência suprema. Vejam só. Deixa eu passar aqui. Nós temos na nossa garganta aqui, né? Essas duas cavidades, vamos dizer assim, né? Essa primeira logo, aqui, né? Que é por onde passa o ar, que vai para os pulmões. Então o ar vai e vem quando nós respiramos, né? Bem aqui são as pregas vocais. E essa abertura bem aqui, nós chamamos de glote. Então quando eu estou falando aqui, o ar, ele faz parte da produção da fala. Então o ar está passando pela minha garganta, mexendo as pregas vocais para eu poder falar. Quando nós nos alimentamos, que nós engolimos, o alimento passa aqui por trás, por esse outro canal. E na hora que ele passa, essa estrutura bem aqui, chamada epiglote, ela desce, fechando a glote, para o alimento não passar para o pulmão, não passar para cá. Vejam só. Por que a comida não vai para o pulmão quando engolimos? O ar passa ali pela frente, né? Vai e volta para os pulmões. A comida não. Quando a gente engole, a epiglote desce e fecha, exatamente para não passar para os pulmões. Quem criou isso, minha gente? Vocês conhecem o autor da epiglote, da glote? Né? Então é aqui o livro dos Espíritos diz, os Espíritos nos dizem, olha aí a obra, vede a obra, está aí a inteligência suprema. Questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Algumas. Os Espíritos disseram, sim, de algumas, não de todas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. À medida que você começa a entender que a matéria é só transitória, que não é o fundamental da vida, que ela é importante, tudo isso aqui é matéria, é importante, mas isso aqui vai passar. Um dia nós vamos voltar para o mundo espiritual, porque a vida na carne, ela é apenas um trânsito, ela não é para sempre. Né? Então, quando nós conseguimos raciocinar, tentar pensar em Deus, nós começamos a compreender melhor essas qualidades, algumas dele. Aí Kardec continua na questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? É como se ele dissesse assim, Kardec, ainda tem mais que isso? Não basta só isso para Deus? Não basta. Ainda é mais do que isso. E aí, quando dizemos que Ele é tudo isso, temos uma ideia completa dos atributos de Deus? Os Espíritos disseram, do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo, saber tudo. Mas ficais sabendo, aquilo que nós vimos antes, que há coisas
acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, 100%. Pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus, teria alguém acima dele. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a dificuldades e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, a nossa imaginação fantasiosa, ainda com dificuldades para entender Deus, é que colocou lá no Velho Testamento que Deus se arrependeu de ter nos criado. Que Deus tem ódio, que Deus tem raiva, que Ele castiga o pecador. Isso é coisa nossa, porque Deus não tem essas fraquezas. É a falta de entendimento de Deus, né? Questão 14. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, que isso ainda tem pessoas que pensam assim hoje, Deus seria o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. É assim? Deus é um ser distinto? Ou ele é o resultado de todas as inteligências reunidas? Nós chamamos essa doutrina de panteísmo. Na verdade, não há um Deus único. Deus é uma reunião de tudo. Inclusive nós, quando morremos, o corpo físico, vamos nos integrar nesse todo. A gente perde a individualidade. Até hoje, tem pessoas que acreditam nisso. Elas são panteístas. Isso é verdade? A espiritualidade falou. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Quem criou essas outras inteligências? Alguém deve ter criado. Quem foi que criou? Entendeu? Fica uma coisa embolotada pelo meio. Então não dá para ser Deus. Uma coisa e outra. Ou ele é o efeito, ou ele é a causa. Não é? Eu, por exemplo, o vento. O vento não é o ventilador. O vento é o vento. O ventilador é o ventilador. O ventilador é a causa, o vento é o efeito. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não dá para você juntar. O vento é o vento, ele não é o ventilador. Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, né? Esses pensamentos distorcidos. E aqui ele chama a atenção de uma coisa muito bacana, os espíritos chamam a atenção. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar, que é impenetrável. Então, nós ficaríamos aqui o tempo todo falando sobre Deus, todas as palestras iam ser sobre Ele, e a gente não ia chegar num lugar e não ia passar mais dali. E aí outras coisas que são mais importantes agora, né? Claro, tirando, logicamente, acreditar em Deus, a gente deixaria para trás o orgulho, a prepotência, o ciúme, a vaidade, a inveja, né? Superar nossas dificuldades com fé, tudo isso ficaria em segundo plano. E a espiritualidade diz, vocês têm coisas que vos tocam agora mais diretamente. Estudem Deus, mas não querem ir mais além. Vocês vão se perder nesse labirinto que não vão chegar a lugar nenhum. Ou então, como cientistas que acreditam que a ciência responde tudo, não preciso de Deus. Eu não preciso dele porque a ciência me explica, né? E aí depois, lá, passando um pouco essa questão, eu destaquei isso aqui, ó. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então não pode ter o panteísmo. Deus não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. Deus criou. Não somos efeito? Não somos criaturas de Deus, mas não somos Deus. Somos criados por Ele, então não dá para embolotar. E o panteísmo, ele faz essa mistura. Ele acha que tudo é Deus. Deus é um grande elemento que tudo se mistura.
Inclusive hoje ainda há pessoas que pensam, isso é uma doutrina muito antiga, mas ainda hoje tem pessoas que pensam assim. Quando você vai lá para o livro dos médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, Kardec vai dizer assim, de uma forma geral: quando vocês encontrarem uma pessoa que não acredita nos espíritos, não adianta bater boca com ela e tentar fazer ela acreditar nos espíritos, porque o começo da conversa não é por aí. Esse capítulo 1 se chama Existem Espíritos? Veja só o que ele diz no livro dos médiuns: seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Ou seja, decorre da existência de Deus. Não é? A existência de Deus e da alma, ou seja, nós, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Mais uma vez ele fala, Deus é a base de tudo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurarmos se aquele com quem falamos admite essa base. Não adianta você perguntar para um ateu, tentar provar para ele que os espíritos existem. É perda de tempo, porque ele não acredita em Deus. Então você vai perder tempo. Não é por aí que você tem que convencer uma pessoa que não acredita nos espíritos. Ela primeiro precisa acreditar em Deus. Né? Então, essa é a base de todo o edifício do Espiritismo. Porque tem muitas pessoas que querem que os outros acreditem nos espíritos, que eles se comunicam, que nós somos espíritos. Mas as pessoas não acreditam nem em Deus. Então nós temos que saber, né, se a pessoa, é como se fizéssemos essas perguntas para ela: crê em Deus? Crê na existência da alma? Crê na sobrevivência da alma após a morte? Porque se você não acreditar, por exemplo, como é que um ateu vai consolar uma pessoa? Vamos imaginar que eu perdi um parente lá no terremoto da Turquia. Meu filho desencarnou, né? Vamos imaginar. Aí uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita que a alma sobrevive, vai me consolar como? O que ela vai dizer para me consolar? Ah, seu filho, ó, tá bom, encerrou, morreu. Isso consola uma pessoa que está sofrendo? Né? Então a base não é acreditar nos espíritos, é acreditar em Deus primeiro. Depois vamos para a discussão se a pessoa acredita nos espíritos e se nós continuamos a viver no mundo espiritual. É isso. Por quê? Porque acreditar na existência de Deus tem consequências. Qual é a primeira consequência? Acreditar que existe vida após a morte física, que nada se acaba com a morte. Então, todo mundo que é espiritualista acredita nisso. Então, acredita em Deus, que vai ter algo além da morte. Então, nós, os católicos, os protestantes, os hinduístas, os budistas, os judeus, todos nós acreditamos que vai ter uma vida depois da morte. Mas como é essa vida? Nós vamos ficar lá para sempre ou vamos voltar depois na carne? Porque o fato de acreditar que tem vida depois da morte não significa acreditar na reencarnação. Por exemplo, os católicos, eles acreditam que tem vida após a morte. Mas ou você vai para o céu, que é o nosso caso aqui, né? Nós vamos todos para o céu, com certeza. Ou você vai para o inferno, ou vai ficar no purgatório, que é um lugar transitório. Essa é a crença. Mas para nós espíritas, a existência de Deus traz outras consequências, além de acreditar que tem vida após a morte física. Nós também acreditamos na reencarnação, que é a oportunidade de progresso que Deus nos dá. O André Luiz conta um caso no livro Ação e Reação, de uma senhora que ela não soube educar o filho dela, não soube educar, e ela voltou para o mundo espiritual como criminosa. Criminosa. Ela não matou ninguém, ela não arrombou nenhum banco para tirar dinheiro, mas ela não soube educar esse filho. E ela voltou para o mundo espiritual como criminosa. Foi para uma região muito difícil. Por quê? Porque esse espírito que veio como filho dela, nessa vida, era um espírito muito difícil, já vinha de outras vidas, muito orgulhoso, muito prepotente. Qual era a função dela?
reeducar essa criança. Ela fez o contrário, ela deu tudo o que ele queria, ela fez ele achar que ele era o mais importante de todos. Criança precisa receber não. Ela tem que saber que o não existe. Porque senão, quando ela crescer, que ela for para a vida, que a vida negar, ela vai matar. Ela vai roubar. Porque ela não está acostumada a receber não. Foi o que essa mãe fez. Criou esse filho e ele ficou um espírito ainda pior do que ele já era. Quando ela retornou para o mundo espiritual, em situação muito difícil, ela descobriu que ele estava em situação pior do que ela. E aí ela fica desesperada. Chega um momento do livro, Ação e Reação, que ela vai atrás de um espírito, né, que é o Druso, e ela diz assim: quando é que eu poderei voltar para a terra com meu filho? Vejam como ela sofre. Será que ela iria aguentar ficar sofrendo o tempo todo essa culpa, sem nunca mais esquecer? A reencarnação é a bondade de Deus, é a oportunidade da gente voltar, esquecer esse passado criminoso e ter uma nova chance. Aí o Espírito diz para ela se acalmar, que ela vai ter sim uma nova oportunidade, mas ele não diz para ela como vai ser. E sabe como vai ser a outra vida dela? Ela vai voltar pobre, porque na vida anterior ela era rica. Ela pode dar para o filho a melhor educação, os melhores colégios, voltar de novo como mãe dele, só que pobre. Vai ser pior a situação para ela. Como é que ela vai reeducar ele? Vai ser muito mais difícil. Porque ele não vai aceitar a pobreza, porque ele é um espírito muito atrasado, e ela vai ter muito mais dificuldade. A reencarnação é a oportunidade de progresso, mas nós temos que aproveitar. Porque se nós não aproveitarmos, o nosso futuro fica comprometido. Sabe aquela coisa que diz que a gente só dá valor para algo quando você perde? Isso funciona muito no mundo espiritual. Aí tem pessoas que não valorizam a família, não valorizam a mãe, não valorizam o pai, não valorizam o que tem, não valorizam os filhos, não valorizam a sua inteligência, usam a inteligência para o mal. Né? Isso tem consequências muito graves. O bem tem consequências excelentes, o mal tem consequências danosas. Outra coisa que nós acreditamos, nós espíritas, né, por saber que Deus existe, é acreditar que todo sofrimento tem uma causa justa e não dura para sempre. Né? Então nós temos irmãos aqui, desencarnados hoje, que foram trazidos para cá para entender e saber disso. Porque até hoje eles estavam sofrendo, achando que o sofrimento deles nunca ia acabar. Mas hoje, aqui nesta casa, agora, eles estão sabendo que não é assim. Que um dia esse sofrimento vai encerrar, mas vai depender deles. Eles vão reencarnar, vão ter nova oportunidade, mas vai depender de como eles vão se comportar nessa nova vida. Né? Quando nós vamos lá para a questão 5 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Porque vejam só, todos nós viemos dele, somos criaturas, né? Então nós temos isso dentro de nós. Em algum momento a pessoa se tornou ateia, por alguma coisa que aconteceu. Mas todos nós temos esse sentimento. De onde vem isso? Esse sentimento intuitivo? Né? Que até o índio tem, desse ser superior. De onde vem? Que consequência nós podemos tirar desse sentimento intuitivo? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Tem que ter uma causa. Né? Mas aí, na questão 19, Kardec perguntou: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Por exemplo, antigamente, na época do Cristo, não se conhecia a epiglote. Não se sabia disso. Que quando a gente engole, a epiglote fecha e impede o alimento de passar para o pulmão. Depois o homem foi descobrindo, porque foi criando aparelhos, né? Construindo aparelhos novos. Quando eu nasci, não tinha aparelhos de ressonância. E olha que eu sou jovem, mas não tinha esse aparelho de ressonância.
Na época quando eu era criança, não vou nem dizer quando eu era pequeno, porque pequeno eu sempre fui, mas quando eu era criança, você ia para o dentista, qualquer coisa a gente arrancava o dente. Pegava aquele buticão e tinha... Hoje, para você arrancar um dente, tem várias técnicas. O dentista faz de tudo para salvar. Né? Existe já até o osso artificial, que é uma substância que imita o osso. Então vejam como a ciência evoluiu. Né? E aí Kardec perguntou: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar algum dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então tem coisas que nós não podemos ainda desvendar. Se o que já foi desvendado causa o ateísmo, imagina se o homem descobrisse mais e mais coisas além da sua capacidade. Então há limites dentro da ciência, né? Mas infelizmente muitos cientistas não acreditam, porque acham que a ciência pode explicar tudo. Questão 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicação de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, ele pode saber da existência dos espíritos? Claro que sim, Jesus já falou nisso. Jesus é a prova. Ele se comunicou 3 dias depois que o corpo dele morreu na cruz. Ele mesmo veio dizer que a morte não existe. Ele mesmo veio dizer. Então nós podemos receber? Claro que sim. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Então a espiritualidade também tem limites. Eles se comunicam e dizem algumas coisas que a ciência não aceita, né? Que nós temos uma vida passada, que tudo tem uma causa. Eles vão revelando. Quantos livros nós lemos aí, sabendo de histórias, né? Histórias de espíritos. O próprio Cristo revelou, falou sobre a reencarnação. Ele disse que João Batista era o profeta Elias reencarnado, que tinha já morrido há mais de 1000 anos. O próprio Cristo falou. Mas muitos cristãos não acreditam, mesmo tendo sido revelado. Né? E aí, encontramos muitos ateus. Né? Tem um livro muito interessante chamado Que a Vida lhe Traga Flores, da médium Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Uma das mensagens desse livro é essa que nós vamos ver agora: Deus contigo. E ela nos diz o seguinte: na vastidão do universo percebe-se a grandiosidade de Deus. A sua presença está em toda parte. Nas florestas altaneiras, nos mares, nos rios e nas cachoeiras que despencam em quedas monumentais, a presença de Deus se faz constante. Os animais, nas plantinhas que rastejam pelo chão, cobrindo extensões da terra, nas flores que exalam o seu perfume, nos frutos que alimentam homens, insetos e alguns animais, a presença de Deus aí estará. Mas o homem, muitas vezes, ainda motivado pela ignorância ou pelo orgulho, nega a existência de Deus. Um dia, porém, seja pelo amor, seja pela dor, ele terá o seu despertar para a grandiosidade do Criador. A partir daí, haverá de reconhecer a sua pequenez. Tu, porém, aí fala para nós agora, né? Tu, porém, que já procuras trilhar no caminho da luz, consegues perceber a presença de Deus contigo, até mesmo nas pequeninas coisas ou acontecimentos do dia a dia. Contudo, não te perturbes quando as dificuldades surgem e a dúvida tenta se inserir na tua mente. A presença de Deus contigo se fará através dos bons espíritos que, a serviço do Pai, tem te amparado nessa trajetória de evolução espiritual. Nós não nos sintamos desamparados, sozinhos. Nós temos o nosso espírito protetor e Deus nunca nos abandona. É isso que ela quer dizer. Né? E, mesmo que a dor se faça intensa, confia no amparo divino que nunca falta para aqueles que nele creem, e mesmo naqueles que não creem nele. O amparo divino está sempre lá. Se a fé remove montanhas, pelos dizeres de Jesus, as montanhas das dificuldades
haverão de ser superadas se tiveres a certeza de que Deus estará atento. É a fé. Né? Assim, não te permitas desviar dos caminhos retos, para te embrenhares por rotas perigosas, que te levem aos abismos, onde em tempos remotos permaneceste por muito tempo. Já viemos dessas vidas, onde ficamos jogados, sem crer em Deus, praticando mal. Não caiamos mais nessa. Se Deus é Pai, tu és um de seus filhos bem-amados. Confia e prossegue nesse caminho que hoje escolheste, e que o Cristo Jesus também por ti esteja a velar. Então vejam só, quero destacar aqui essa expressão da mensagem, né? O homem muitas vezes, ainda motivado pela ignorância ou pelo orgulho, nega a existência de Deus, né? E aí vem o ateísmo, e nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Agnóstico é aquela pessoa que não crê nem descrê, mas o agnóstico diz assim: se a razão me explicar, eu acredito. Mas ele nunca vai ver o Deus da pessoa, né? Porque ele não consegue ver na obra, ele não consegue ver Deus nas obras, ele não acredita. Então o agnóstico é aquele que não diz que não crê. Eu posso até acreditar que Deus existe, mas me prova pela razão. Aí, olha a natureza. Olha as coisas que o homem não fez. E essa associação, um dos objetivos dela é propagar o ateísmo. Porque existe o ateu que fica na dele, como por exemplo, o Dr. Drauzio Varela, que é ateu, mas ele não fica fazendo propaganda. Aquele filósofo Leandro Carnal também é ateu, mas ele só fala nisso quando perguntam para ele. Ele não fica falando, nem querendo que as pessoas sejam. Então há uma diferença grande para o ateu que é ateu sozinho e para o ateu que propaga isso. Isso é muito pior. Porque vejam só, eu propagar a ideia do ateísmo, eu posso levar uma pessoa ao suicídio, induzir ela ao suicídio. Porque não tem mais nada depois, eu tenho que me livrar desse sofrimento e cometer suicídio. Então, ser ateu e propagar isso é muito grave. E aí eles entram nessa associação, eles têm advogados, vocês podem procurar na internet, eles entram com ações jurídicas mesmo, né, na justiça, contra determinadas atitudes religiosas, porque eles defendem também o chamado laicismo. Laicismo é não ter religião. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, o Brasil, ele não tem uma religião definida. A religião oficial do Brasil qual é? Nenhuma. É o Estado laico. Não tem religião definida. Não é catolicismo, não é espiritismo, não é protestantismo. Então, o que é que eles fazem? Essa associação. Então, eu vou no consultório, aí eu vejo um crucifixo. Aí eu entro com uma ação contra esse consultório, porque eu não quero esse Cristo lá. Eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, e aquilo está me desrespeitando. Aí eles entram com uma ação. Sabe uma ação que eles entraram? Foi contra a doação daquele prédio que fica ali, que foi doado para a Basílica. Era um prédio que era do Exército, porque aquele prédio era da União, era do Estado. E ele foi doado para a Basílica. E até essa associação entrou com uma ação em 2017, para que isso não acontecesse, porque era da União. Por que ia dar para uma religião? Então lá no site deles tem as várias ações, só que eles perderam, né, essa ação. Então veja, uma associação que propaga a não existência de Deus, né? Isso é muito sério. E aí, nesse livro aqui, Do País da Luz, pelo médium português Fernando de Lacerda, tem uma mensagem de um ateu. É o Eliodoro Salgado. Essa mensagem ela foi recebida em 12 de novembro de 1906. Acho que não tem alguém aqui dessa época, né? Não tem ninguém de 1906 aqui, né? Começo do século XX. O Eliodoro Salgado era um homem, era um português inteligentíssimo, era um homem culto, jornalista, mas ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele fazia chacota. Quando ele desencarnou, ele encontrou a vida
e ele ficou aterrorizado. E aí eu trouxe só um pedacinho da mensagem dele, do Heliodoro. Vocês podem procurar, inclusive, na internet sobre a vida dele. Ele foi um homem muito inteligente, muito importante na história de Portugal, né? E aí ele diz assim, na mensagem: na Terra nada há de estável e duradouro, tudo se transforma, a começar por ela própria. Quanto já evoluiu o planeta, né? É a lei fatal da evolução, é a lei fatal da verdade. Os que fecham persistentemente os olhos à luz, porque não querem refundir, mudar as suas crenças, ou na falta de crenças, a vaidade da sua pretensa ciência, né? Não querem mudar, não querem admitir que a ciência não explica tudo, são os desgraçados, que cedo ou tarde hão de reconhecer quão infantil foi o seu capricho e quão dolorosas as consequências dessa infantilidade. Deus não pune, nem faz punir o delito de pensamento por erros de crença, mas a nossa própria consciência é que leva eternidades a acusarmos da cegueira propositada da nossa estupidez. Então não funciona assim: então eu sou ateu, Deus vai me punir por isso. Não. Quando você chegar no mundo espiritual, tudo vai ser pesado, porque tem muito ateu bom, tem ateu melhor do que nós espíritas, fazem mais o bem. Isso tudo vai ser pesado, só que acreditar em Deus, eles vão perceber que eles poderiam ter feito muito mais acreditando em Deus. Isso vai gerar essa sensação, né, de incompletude, de uma coisa incompleta. E é exatamente o que aconteceu, o que ele diz aqui, o Heliodoro. Não é Deus que pune ninguém, mas é a nossa consciência. Quando você percebe a vastidão do universo que você tentou negar, e era tão fácil ver, como ele diz. E o remorso por termos desperdiçado tempo em sustentar o erro, quando a verdade era de tão fácil compreensão. E a pena, a tristeza que se apossa do nosso ser espiritual, por termos deixado fugir a felicidade que chegou ao alcance de nossa mão, dão-nos sofrimentos de que não há semelhantes na vida terrena. Porque eles vão entender quem era a família deles, o passado deles com essa família. Tudo isso vai ser entendido, eles vão ficar chocados. E ele diz, Heliodoro, né? Tendo passado a minha vida terrena a tripudiar, a fazer chacota sobre a ideia de Deus, tenho de confessar agora que todo o meu trabalho foi pura perda para mim e venenosa semente para os outros. Aí está o maior perigo, essa semente venenosa que você lança para o outro, porque nós vamos ser responsáveis, cada um vai ser responsável pelas suas faltas, mas vai ser responsável também por aquilo que você induzir os outros a cometerem de erro. Quando eu induzo o outro a fazer o bem, aquilo vai pesar a meu favor, né? Eu ajudei o outro, consolei, estimulei ele a fazer o bem, excelente. Mas quando eu estimulei a fazer o mal, isso vai pesar contra mim. Veja, ele diz, o trabalho dele com Mateus foi pura perda de tempo para ele e venenosa semente para os outros. Ninguém no mundo pode avaliar o assombro, o pavor que se aposta de nós, ao constatarmos que, a despeito de toda a nossa fé no nada, porque o ateu ele tem fé no nada. Existem várias fés. O Evangelho diz, tem a fé humana e a fé divina. Por exemplo, a atriz Aline Moraes, a atriz, vocês conhecem, né? Ela é ateia. Mas ela diz, eu tenho fé em mim, no meu trabalho, na minha capacidade, mas eu não acredito em Deus. Então essa é outra história, é outro assunto, a fé. Então ele diz, ninguém no mundo pode avaliar o assombro, o pavor que se aposta de nós, ao constatarmos que, a despeito de toda a nossa fé no nada e no aniquilamento absoluto, continuamos a existir em uma vida que se escancara diante de nós, inesperada e misteriosa. Parece que todos os sentimentos de medo e de pavor se apossam de nós num domínio esmagador, de modo a deixarmos na mais absoluta sensação de assombro. Não posso, nem sei exprimir, na pobre linguagem humana, a impressão desse sentimento. É uma coisa muito
negativa do ateu. Aí eu vou deixar aqui uma sugestão para quando vocês puderem, leiam esse livro, Morri, e Agora? Pela médium Vera Lúcia Marizek. São vários espíritos, o espírito Antônio Carlos aqui coordena esse trabalho. O capítulo 10 vai mostrar a história de Carolina, que ela era ateia. E é interessantíssima essa história dela, porque ela vai chegar no mundo espiritual, os espíritos vão dizer para ela: olha lá, a defunta, nem sabe já que é defunta, deixa de ser doida, mais ou menos assim, né? E ela fica extremamente perturbada. Ela vai inclusive procurar um médico, porque ela acha que ela está louca, que ela era ateia. É muito interessante. Só que não deu para encaixar porque o tempo é muito curto. Mas deixo como sugestão para vocês aqui esse livro, Morri, e Agora? São vários depoimentos. Nós vamos encerrar com essa mensagem também do Espírito Irmã Maria do Rosário, pela médium Lúcia Cominato, do livro Despertar da Consciência, uma nova visão da vida, a mensagem dádiva de Deus, porque tudo que Deus nos dá é uma dádiva dele, é um presente, mas tem uma coisa que ele nos dá que nós não damos muito valor a esse presente, a essa dádiva, a essa oferta que ela vai falar aqui, desse grande presente, essa grande dádiva de Deus, que é o tempo. E ela diz assim, a irmã Maria do Rosário: no desenrolar dos dias que se sucedem, uns após outros, aproveita cada instante do teu viver, realizando o que puderes para o teu engrandecimento interior. Não percas o teu tempo em atos que nada acrescentem à tua alma. O tempo é um bem precioso que deve ser aproveitado da melhor forma possível. Afasta de ti os pensamentos perturbadores que te induzem à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Constrói em teu viver algo de útil através do bem que conseguires praticar. Renova o teu modo de pensar e de sentir, para que consigas agir com desinteresse em favor daqueles que atravessam a vida sem nada acrescentarem à própria alma. Estende as tuas mãos, aconchegue em teu coração e procure incentivar a fé e a coragem daqueles que nada têm para viver, além da desilusão pelos constantes fracassos em tudo que desejam realizar. É através do bem que fizeres, dos teus atos de amor e de caridade, que acrescentarás à tua alma aqueles divinos dons que te engrandeçam perante o Criador. O tempo é uma dádiva de Deus, é um presente divino, né? O tempo é uma dádiva que Deus concede a todos os seus filhos, para que consigam evoluir. Não percas em queixas e lamentações. Águas paradas criam detritos e podridão. Não faças do teu viver uma água estagnada, que para nada aproveita. Sê aquela correnteza que, por onde passa, fertiliza as margens do próprio leito. Sê aquela mão bondosa que consola e ampara os aflitos. Sê aquele coração que se emociona diante da miséria alheia, mas que procura de alguma forma amenizar-lhe a dor. Faze, pois, dos teus dias oportunidades crescentes de colaborar com o mundo onde vives, a fim de que se torne melhor esse mundo, auxiliando o teu próximo a conquistar uma vida mais produtiva através do bem que conseguires semear. Então não esqueçamos da fala do Cristo, quando ele resumiu os 10 mandamentos, exatamente nessa expressão aqui: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz a todos, então.